Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da análise de malhas e vamos verificar o que deve ser feito nos casos que envolvem fontes de corrente. Então, na aula passada, a gente viu como o método funciona, que nesse caso a gente vai trabalhar com as variáveis, que são as correntes nas malhas, e essas correntes nas malhas formam as correntes nos ramos. Nesse exemplo aqui, nós temos duas malhas, uma corrente I1 para a malha da esquerda, uma corrente I2 para a malha da direita. A corrente no resistor R1 é a própria corrente da malha, então o I1 no resistor é o I1 da malha. Do resistor 2, nós temos que a corrente I2 é exatamente a corrente I2 da malha. Já o resistor 3, como pertence a duas malhas diferentes, sofre influência tanto da malha 1 quanto da malha 2. Então, se eu quiser calcular a corrente dele, eu preciso fazer I1 menos I2, porque os sentidos aqui são contrários. Se as correntes estivessem no mesmo sentido, nós faremos uma soma. É claro que o sentido eu analiso no resistor. Não adianta falar, essa daqui está horário e essa daqui também está horário. Mas quando eu analiso o resistor, eu percebo que o I1 está descendo e o I2 está subindo. Então, isso gera a subtração que eu falei com vocês. E aqui eu expliquei o método. A primeira coisa que a gente faz é definir o sentido das correntes. Aí a gente pode escolher se o sentido vai ser horário ou anti-horário para cada malha. Não tem preocupação de errar, porque se esse sentido estiver errado, no final a gente vai perceber que a corrente vai ter um valor negativo. Isso quer dizer apenas que a gente errou o sentido lá no início e não vai mudar nada no nosso cálculo. Tá? Depois, nós vamos levantar as expressões de cada malha, usando a lei de Kirchhoff das tensões. Ou seja, eu vou escrever que as quedas de tensão em uma malha, a soma das quedas é igual à soma das elevações. Depois disso, nós vamos trabalhar com as tensões, escrever cada uma delas com base na lei de Ohm, ou seja, tensão é corrente vezes resistência. E aí vamos ter um sistema com N equações e N variáveis. E no final é só resolver esse sistema e nós vamos ter as correntes de malha. E aí a gente resolveu esse exemplo aqui. Eu passei para vocês a gente trabalhou em cima desses valores, definindo as correntes de malha, seguindo aí as expressões. Então, para a malha da esquerda, nós temos a elevação de 15, esses dois resistores são quedas, e a fonte de 10, de acordo com o sentido da corrente A, também é queda. Ou seja, a corrente está entrando no positivo e saindo no negativo. Isso é queda de tensão. Enquanto que na fonte de 15, ela entra no negativo e sai pelo positivo. Então, só lembrar, sentido convencional, a corrente sai do positivo da fonte. Então, se ela estiver saindo do positivo da fonte, é elevação. Caso contrário, é queda. E resistor a gente considera sempre queda. Já para a malha B, o sentido da corrente adotado está saindo do positivo da fonte. Então, os 10 volts aqui são elevação de potencial. E os outros 3 resistores serão queda. Então, é só seguir essa ideia que a gente consegue levantar as expressões. E, para hoje, nós temos a questão da análise com as fontes de corrente. Se tiver fonte de corrente no circuito, de maneira geral, isso vai ser uma simplificação do circuito. Vai ficar mais fácil de trabalhar com ele. Porque nós temos duas possibilidades. Primeiro, a fonte de corrente pode pertencer apenas a uma malha. Então ela pode estar numa extremidade do circuito. Se isso for verdade, facilita muito o nosso cálculo, porque essa fonte de corrente define a corrente da malha. Então pegamos um circuito. A malha da direita tem uma fonte de 3 amperes. Eu sei que a corrente daquela malha é 3 amperes. Eu não preciso fazer nenhum cálculo. Não preciso levantar a expressão para aquela malha, nem colocar ela no sistema. É só falar que vale 3 amperes. Tá bem tranquilo. E a outra possibilidade é se a gente estiver trabalhando com uma fonte de corrente entre duas malhas. Nesse caso, a gente tem a chamada supermalha. Isso acontece porque, nesse caso, a gente não pode levantar a equação de cada malha separadamente, porque nós não sabemos qual é o valor de tensão da fonte de corrente. Esse valor varia de acordo com a resistência que foi ligada nela. Então não tem como a gente levantar essa expressão para essa fonte, devido à presença dela no circuito. O que a gente faz nesse caso é ignorar o ramo da fonte de corrente. Então, em vez de trabalhar com aquele ramo ali, a gente pega uma malha maior agora. A gente junta as duas malhas que tem ali uma fonte de corrente separando, e faz uma malha maior chamada supermalha. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer é levantar apenas uma expressão para a supermalha. Então, juntei duas malhas ali, levanto uma expressão só para ela. E isso daí vai reduzir a quantidade de expressões que a gente tem no circuito. Então, se eu tiver um circuito que tem 3 malhas, mas entre duas delas há uma fonte de corrente,
eu tenho agora só duas expressões para levantar. Isso facilita, né? Igual a gente vai ver no exemplo. E a questão é que, independente de ter uma supermalha ou não, a quantidade de variáveis permanece igual ao número de malhas. Então, no exemplo que eu falei, eu tenho 3 malhas e uma delas, ou duas delas, formam uma supermalha. Isso significa que eu tenho 3 variáveis para duas expressões. Mas nós vamos ver que a própria fonte de corrente nos dá uma terceira expressão. A gente vai ver como isso deve ficar. Então, aqui nesse exemplo, a gente percebe o seguinte. Ó. A supermalha existe nesse circuito porque são duas malhas e entre elas nós temos uma fonte de 6 amperes. Então, a supermalha já está pronta, né? Já apareceu aqui no circuito. O que a gente analisa nesse caso não é uma malha e depois a outra malha. Por quê? Eu posso até levantar a expressão, mas quando chegar o momento de falar na tensão da fonte de 6 amperes, eu não tenho esse valor. Não tem como definir ele a princípio. Então não adianta eu levantar uma expressão para essa malha e uma expressão para outra. O que a gente faz é levantar uma expressão só para as duas malhas ao mesmo tempo. E como eu falei, nós vamos ignorar esse ramo onde aparece a fonte de corrente. Então no final das contas, eu levantei uma expressão. Então vou fazer normalmente, né? 20 volts é elevação, de acordo com o sentido de análise, e os resistores são quedas. Esse resistor de 6, né, tem uma tensão que é 6 vezes I1. Esse resistor, a tensão dele é 10 vezes I2. E do último resistor, a tensão é 4 vezes I2. Então, levantei a expressão. Só que aí ficou um problema. Eu tenho I1 e I2. Duas variáveis dentro de uma mesma expressão. Então, tem infinitas soluções. Mas voltando aqui no circuito original, eu percebo o seguinte. O I2 está respeitando o sentido da fonte, enquanto o I1 está contrariando o sentido da fonte. Então eu posso dizer que a fonte de 6 amperes tem um valor que é igual a I2, que está subindo, né, que está certo, I2 menos I1, que está contrariando. Então essa é a outra expressão que eu vou usar no meu circuito. I2 menos I1. E agora eu posso juntar, né, as duas expressões para resolver esse sisteminha. E aqui a gente tem um exemplo para verificar essa aplicação. Então percebam, né, que é um circuito que tem 3 malhas, né, que as correntes foram chamadas de I1, I2 e I3. Lembrando que se elas não forem definidas, igual apareceu aqui, vocês podem escolher esses sentidos, tá? Mas aí o sentido horário para todas elas já vamos dizer assim, um sentido mais comum de se escolher, que facilita um pouco aí a manter esse padrão, né, na hora de fazer as análises. E aqui a gente tem o seguinte, para a primeira malha, na verdade a gente vai ver que essa primeira malha, que é a malha 1, e a malha 2 formam uma supermalha. Então, entre as duas eu tenho uma fonte de corrente. E a malha 3 aqui está sozinha. Né? Eu não preciso preocupar com fontes de corrente para ela. Então, eu vou ter aqui 8 volts de elevação é igual à queda desse resistor. Nesse caso, eu vou pegar as duas malhas juntas, né? A malha 1 e 2 juntas. Então, eu vou dizer que 8 volts é igual à queda de tensão nesse resistor, que é I1 menos I3 vezes a resistência. Depois, eu passo para cá agora, né? Lembrando que eu vou ignorar o ramo que tem a fonte de corrente. A tensão nesse resistor é 4 I2 menos I3. Depois, continuando, a tensão nesse resistor é 8 I2 e voltei para a fonte, né? Ou seja, 8 volts é a soma dessas três quedas. Levanto a expressão. Depois disso, nós vamos ver que eu vou ter uma expressão para a supermalha que envolve I1 e I2 e uma expressão para a terceira malha que envolve apenas, na verdade, que envolve as três, né? Na verdade, as duas expressões envolvem as três. A da supermalha envolve I1, I2 e 3, e a da malha 3 também envolve I1, I2 e 3. E aí a gente chegou num problema que é duas equações e 3 variáveis. A gente precisa de uma terceira equação para poder resolver esse circuito. E como que isso é feito? Eu sei que a relação das correntes I1 e I2 formam uma corrente de malha. Então eu tenho que fazer aqui I1, que respeita a corrente de malha, menos I2, que contraria a corrente de malha. Esse resultado, então, I1 menos I2, tem que resultar em 4 amperes, igual a gente vai ver agora na solução do exemplo. No nosso exemplo, temos 3 malhas. Eu chamei aqui as correntes de IA, IB e IC. Lembrando que não faz diferença o nome que a gente escolhe, né? Porque vocês viram que no slide estava I1, I2 e I3. Aqui eu só coloquei IA, IB e IC para diferenciar das correntes nos resistores, porque de maneira geral a gente costuma chamar os resistores de R1, R2 e R3 e as correntes seguem a mesma ideia. Então, só para diferenciar a corrente do resistor da corrente da malha. E aqui a gente tem o seguinte, a malha C não apresenta nenhuma fonte. Então, a gente vai levantar a expressão para ela normalmente.
Já entre as malhas B e A, nós temos uma fonte de corrente de 4 amperes. E nesse caso, essa condição forma uma supermalha. Então, no final das contas, nós vamos precisar levantar uma expressão para a malha C e uma expressão para a supermalha AB. Com as duas expressões na mão, a gente já consegue resolver o sistema e chegar aos valores de corrente que foram pedidos, né? Determine as correntes das malhas. Então, no caso aqui, outra relação que nós vamos precisar é a relação das duas correntes, IA e IB, que gera a corrente do ramo aqui, que vale 4 amperes. Eu observo que o IA está no mesmo sentido da corrente de 4 amperes, enquanto o IB contraria. Isso significa que IA menos o IB que está contrariando é igual aos 4 amperes da fonte de corrente. Eu já posso deixar isso anotado aqui, ó. IA menos IB é igual a 4 amperes. Essa expressão vai ser útil na hora de resolver o sistema, porque nós vamos montar uma equação para a malha C e uma equação para a supermalha. Só que eu tenho apenas duas equações para 3 variáveis, então eu tenho infinitas soluções. Essa relação aqui vai ser a terceira equação do sistema, né, de modo que eu tenho 3 equações e 3 variáveis. E aí fica bem fácil de resolver. E agora, para levantar as expressões, vamos começar pela malha C, que é mais simples e que a gente já viu também na última aula. Então aqui é o seguinte, eu sei que eu tenho zero de elevação de potencial. Então vou escrever aqui, zero é igual à soma das quedas. E eu tenho quedas nesses 3 resistores aqui. Lembrando que do ponto de vista da malha C, o que a gente vai analisar agora é a corrente IC. Então ela gera queda de tensão. Então do lado de cá, né, quando eu estou somando as quedas, eu vou fazer sempre 2, por exemplo, o resistor de 2 ohms aqui, vezes IC, é uma queda. Só que esse resistor também representa uma elevação devido à corrente IA, ou seja, o IC aqui está subindo, gerando queda, e o IA desce, gerando elevação. Então eu vou fazer uma subtração das duas correntes, né? Ou seja, vou escrever aqui, ó, 2 ohms vezes IC menos IA, que é exatamente a corrente no resistor de 2 ohms. Ou seja, isso aqui é a tensão do resistor, né? Eu estou multiplicando ali resistência por corrente, chego no valor de tensão. Então, para o primeiro resistor já está pronto. Para o segundo, esse aqui de 4 ohms, vai ser 4 vezes IC menos IB. E o último resistor, que é o de 2 ohms, sofre influência apenas da corrente IC. Então vai ficar aqui 2IC. Agora separando os termos, né? Vamos começar pelo IA. Temos aqui menos 2IA. Depois IB. Aqui não tem. Aqui eu tenho menos 4IB. E IC tem 2 aqui. Com mais 4, 6. Com mais 2, 8. IC igual a 0. Então essa é a expressão da malha C. Vamos deixar ela guardada aqui por enquanto. Agora vamos à expressão da supermalha. Então a supermalha, né, vai envolver esses elementos aqui. E aí é só seguir a mesma ideia. A gente vai começar pelas elevações. Então, olhando essa malha aqui, nós temos uma fonte de 8, um resistor de 2, um resistor de 4, um resistor de 8. A única elevação são os 8 volts. E agora eu vou escrever, né, as tensões, as quedas de tensão nos resistores, seguindo a mesma ideia que a gente viu aqui em cima. Então, para esse primeiro resistor, como agora a nossa referência de análise é o IA, eu vou fazer 2 vezes IA menos IC. Lembrando que é a corrente da malha que vai definir a nossa referência, né? Então aqui a gente tinha escrito para o mesmo resistor 2 vezes IC menos IA. Por quê? Eu estava analisando a malha C. Agora que eu estou analisando a malha A, ou a supermalha, né, que envolve a malha A, eu vou fazer IA menos IC. O próximo resistor é o de 4 ohms. Então 4 vezes IB, que é a corrente que passa por ele, menos IC. E por fim temos o resistor de 8 ohms, e por ele passa apenas IB. Agora organizando aqui, nós vamos chegar no seguinte, 8 elevação é igual a 2IA, o único termo que tem IA. Depois nós temos IB,
4IB mais 8IB. Então, 12IB. E IC nós temos menos 2 aqui, menos 4 aqui. Então, dá menos 6IC. E temos a nossa expressão da malha C, ou da supermalha, na verdade. E agora a gente precisa resolver esse sistema que apareceu aqui. Como eu falei com vocês, né, são 3 equações para 2 variáveis, então não vai ser suficiente trabalhar apenas com elas. Por isso que nós vamos usar essa terceira equação aqui, né, que é a relação entre as correntes IA e IB. Então daqui nós podemos escrever que o IA é igual a 4 amperes mais IB. E substituir o IA nas duas expressões. Então vou colocar aqui expressão 1 e expressão 2. Substituindo o IA na expressão 1, nós vamos ter 0 é igual a 2 vezes IC. Na verdade, é na expressão de baixo, né? Aqui que a gente vai substituir. Então, menos 2IA vai ficar menos 2, 4 mais IB. Ou seja, onde estava o IA, eu coloquei aqui 4 mais IB. E o restante permanece. Então, 4IB mais 8IC. E aí, resolvendo, nós vamos ter então o seguinte. Menos 2 vezes 4 daria menos 8. Já vou passar esse menos 8 então para o lado esquerdo. Vai ficar aqui 8. É igual a menos 2IB menos 4IB menos 6IB. E o 8IC não houve alteração, né? Então está aqui a nossa equação com o IA substituído. Agora vamos para a equação 2, né, para substituir o IA também nela. Então vai ficar 8 é igual a 2 vezes IA, então 2 vezes 4 mais IB, mais 12IB, menos 6IC. Então resolvendo aqui nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ficar 8, né? Quando eu passar para o lado de lá vai ficar menos 8, então já sei que vai dar 0. E aqui eu vou ter 2IB mais 12IB, 14IB, menos 6IC. Então temos aí as duas equações. É interessante trabalhar aqui com aquela soma de equações, né, de modo a eliminar uma variável. Então a gente precisa escolher qual variável que a gente vai eliminar. É possível eliminar a variável C, IC, né, da seguinte forma. Se eu encontrar aqui um mínimo múltiplo entre 8 e 6, eu consigo fazer essa eliminação. Então esse mínimo múltiplo seria o 24, né? Então se eu multiplicar essa equação de cima por 3 e a equação de baixo por 4, eu vou garantir que eu teria aqui 24IC e aqui embaixo menos 24IC. Quando eu somar as duas, eu cancelo o IC. Então multiplicando aqui em cima eu vou ter 8 vezes 3, 24, igual menos 6 vezes 3, menos 18, IB, e 8IC vezes 3, 24IC. E aqui embaixo vai ficar 0 é igual a 14 vezes 4, 56IB, menos 24IC. Então agora eu posso fazer a soma dessas duas expressões aqui. E a gente vai ter o seguinte, o IC se cancela, aqui vai ficar 24, e do lado de cá vai ficar 56 menos 18, vai ficar então 38IB. Daqui eu tiro que o IB vale 24 dividido por 38. Então o IB é igual a 0,631,58 ou 631,58 miliamperes. Então temos aí a primeira corrente de malha. Vou até anotar aqui, 631,58 miliamperes. É a nossa corrente IB. Agora a gente pode encontrar as outras duas correntes, né, que foram pedidas. Aqui determina as correntes nas malhas. Então encontramos o IB. Encontrar o IA é fácil, porque nós sabemos que o IA é simplesmente 4 mais IB. Então 4 mais 631,58 mili vai dar 4,63 amperes. Esse é o valor do IA. Está aqui, ó.
E para fechar a gente precisa encontrar o valor do IC. Então eu posso escolher uma dessas duas expressões aqui, por exemplo, para trabalhar, ou uma dessas duas, né? Apesar de que as duas aqui de baixo são mais interessantes porque elas dependem só da variável IB, né? Eu não preciso substituir o IA também. Então vou pegar essa daqui, por exemplo, e substituir os valores. Então para encontrar o IC, que é o que está faltando, vamos pegar essa expressão, vai ficar 8 é igual a menos 6 IB, que é 631,58 mili, mais 8 IC. Então, resolvendo aqui na calculadora, a gente vê o seguinte. Esse termo aqui, né, 6 vezes 631,58 mili, vai ficar 3,79. E esse menos 3,79 vai passar para o outro lado positivo. Então, quando eu somar aqui com 8, vai dar 11,79. É igual a 8 IC. Então, daqui eu tiro que o IC é igual a 11,79 sobre 8. E dividindo aqui, nós vamos achar 1,47 amperes. Então, está aqui o IC vale 1,47 amperes. Encontramos as três correntes de malha. Aí vale lembrar o seguinte, se eu quiser encontrar, né, as correntes nos resistores agora, o que eu preciso fazer? Esse resistor aqui de 2 ohms sofre influência apenas da corrente IC. Então já sei que a corrente dele vale 1,47. O mesmo vale para esse resistor de 8, ele sofre influência apenas de uma corrente de malha, que é a corrente IB. Então a corrente dele é 631,58 mA. Os demais resistores aparecem entre duas malhas, então eu tenho que fazer a subtração das correntes. Por exemplo, esse resistor aqui de 4 ohms tem uma corrente de 1,47 para a esquerda e de 631,58 mili para a direita. Então vou fazer a subtração. 1,47 menos esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar 0,84 ou 800 e, para ser mais exato, né? Esse resistor aqui teria 838,42 miliamperes. Esse resistor aqui, a corrente que flui por ele é exatamente a corrente da fonte de corrente. Então ele já tem 4 amperes. Né? Eu não preciso fazer a subtração. Inclusive a gente fez o contrário. Né? A gente já usou essa relação lá no início. Eu faria aqui IA menos IB, mas eu já tenho o resultado. Né? Não preciso fazer de novo. E o último resistor, que é esse aqui de 2 ohms, tem uma corrente IA de 4,63 descendo e uma corrente IC de 1,47 subindo. Então 4,63 menos 1,47 dá uma corrente descendo aqui de 3,16 amperes. Então com isso a gente consegue calcular a corrente em todos os elementos do circuito. Né? Uma vez que a gente resolveu a malha, a gente consegue fazer esse cálculo depois, subtraindo ou somando as correntes que aparecem no circuito. Eu fiz também a simulação do circuito, vou apresentar para vocês para a gente poder conferir esses valores aqui. E aqui nós temos o circuito do exemplo já no TINA, né, na simulação. Então lembrando, como a gente monta esse circuito? Primeiro eu preciso das fontes, né? Então fonte de tensão está aqui, ela aparece aqui na aba Basic, que é a aba que já vem aberta, né? Então está aqui, ó, a bateria. Só clicar nela, clica na área de trabalho aqui e coloca ela. Clicando 2 vezes eu posso mudar a voltage, né, o nível de tensão dessa fonte. Beleza, então aqui eu já coloquei a fonte, escolhi 8 volts. A fonte de corrente não aparece na aba Basic. Vocês têm que vir na aba Sources, né, de fontes. E ela aparece aqui, ó, Current Source, a fonte de corrente. Já coloquei ela aqui também. E o sentido da seta está para baixo no nosso exemplo. Clicando 2 vezes aparece aqui a opção Current, 4 amperes. Ok. E os resistores a mesma coisa. Na aba Basic, vocês vão encontrar eles, né, aqui. É só colocar no circuito. E se vocês quiserem virar alguma coisa, é só vir aqui selecionar esse elemento que vocês querem girar. E aqui em cima nós temos as duas setas, né? Rodar para a esquerda ou para a direita. Tá? Então a gente pode clicar aqui que ele vai rodar. E escolhe o valor também. Clica 2 vezes aqui e coloca lá. Resistência em ohms vale quanto? 2. Para esse aqui 4, 2, 1 e 8. Então tem todas as resistências. E como a gente está falando em cálculo de corrente de malha, eu coloquei também os amperímetros. Percebam que os amperímetros seguem o sentido da corrente que a gente definiu no circuito, ou que já veio definido, né?
que é o sentido horário. Quando eu pego aqui o sentido horário, eu vejo que a corrente entra no positivo do amperímetro. É assim que ele vai me dar a medição correta. Aqui também, ó, a corrente do sentido horário entra no positivo do amperímetro. E aqui, mesma coisa, sentido horário entrando no positivo. Depois que isso aí tiver sido montado, né, lembrando que para ligar dois elementos no TINA, deixa eu deletar aqui, a gente clica em um lado, né, espera virar o lapisinho aqui, ou aqui não vai dar não, que é fio, né, mas clica no terminal e vai levando até o ponto que a gente quer, né? Lembrando que eu tenho que fazer o caminho certo, porque se eu vier mais alto aqui, ó, eu não fecho o circuito direitinho. Então eu vou no caminho que eu quero aqui certinho, chegou no outro ponto, outro clique. Pronto, formou o nó, eu sei que está ligado. E agora a nossa análise, né? Lembrando, como que é feita? Análises, a gente vem aqui em DC Análise, que é uma análise de tensão contínua, e pede para calcular as tensões nodais. Clicando aqui, os instrumentos vão mostrar seus valores de medição. Então, olha só, o que a gente chamou aqui de corrente I1 ou IA tem um valor de 4,63, está batendo com o nosso calculado. A corrente IC, 1,47 e a corrente IB, 631,58 mili, ou seja, as três correntes de malha bateram. E podemos ver também as correntes nos resistores, né? Como? Eu preciso colocar um perímetro para todo mundo? Não é necessário. Durante a simulação, vocês vão ver que o ponteiro do mouse virou uma ponta de prova. É só clicar aqui e aí eu vou ver que a corrente nesse resistor está descendo e ela vale 3,16 amperes, igual a gente viu no cálculo. Desse resistor aqui, a corrente está para a direita e vale 842,11 miliamperes. Na verdade, ela aparece para a direita aqui, mas está negativo. Então o resultado é o quê? É o sentido contrário, né? Então ela está para a esquerda, na verdade. E o último resistor aqui tem uma corrente de 4 amperes, igual eu falei com vocês, né? É a própria corrente da fonte que está passando por ele. E aí os demais resistores vão bater com as correntes de malha, né? Aqui a malha é 1,47, desse resistor também 1,47. E aqui a malha é 631 mili e o resistor também tem esse valor. Então, conferindo, né, com o TINA, a gente percebe que os valores estão todos corretos. O nosso cálculo deu certinho. E eu aconselho vocês a, sempre que tiver um exercício em mãos, pegar o TINA e tentar resolver, né? Fazer a simulação dele para vocês encontrarem aí os valores, né? E conferir se está certo ou não. E lembrando, vocês podem também me perguntar, né? Mandar mensagem aí que eu vou respondendo para vocês. E para fechar aqui a nossa aula, eu vou deixar para vocês esse último exemplo aqui, né? O último exercício, o exercício 2 do slide. Vocês vão ver que aqui nós temos 4 malhas. Então, a princípio, a gente pensa em levantar 4 expressões. Mas não é necessário por quê? Primeiro, observando aqui essas duas malhas de cima, nós percebemos que existe uma fonte de corrente entre elas. Logo, essas duas malhas formam uma supermalha. E aqui embaixo, a gente observa que existe outra fonte de corrente nessa malha da esquerda. Logo, eu já sei que a corrente dessa malha vale 5 amperes. E ela está no sentido anti-horário, né? Então, isso é importante definir também. Então, na hora de escolher os sentidos aí, vocês podem colocar aqui horário, anti-horário, aqui também horário, anti-horário, na última também horário ou anti-horário. Agora, essa malha aqui específica, eu já sei que a corrente dela está no sentido anti-horário. Então, eu já vou indicar esse sentido correto aqui, né? Eu não preciso colocar ela no sentido horário para depois falar, não, na verdade ela vale menos 5 amperes. Não, coloco no anti-horário e já trabalho com ela. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma corrente I1 no sentido horário, eu posso falar que a queda de tensão nesse resistor aqui seria 2 vezes I1, que está passando por ele, mais I5. Aí tomem esse cuidado, né? Nesse caso aí não vai ser a de uma malha menos a da outra malha. Como eu escolhi aqui o horário e aqui embaixo anti-horário, aí eu percebo que nesse resistor as duas correntes ficariam para a esquerda. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Então percebam que no final das contas, nós temos 4 malhas, mas uma malha já tem uma expressão conhecida, e outras 2 malhas aqui formam uma supermalha. Logo, vocês vão levantar apenas 2 expressões. Essa expressão aqui da supermalha e a expressão da terceira malha aqui embaixo. Levantando essas 2 expressões, vocês vão também saber o seguinte, né? A interação entre a corrente da malha 1 e da malha 2 resultam em 10 amperes. Então, se eu escolher o horário para as 2 malhas, eu vou ter que I2, né, está respeitando a fonte, menos I1 vale 10 amperes. Então, vocês podem tentar resolver. É interessante que vocês façam também a simulação do circuito para verificar se o cálculo de vocês ficou correto. E tendo dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu vou resolver o quanto antes. Lembrando que esse exercício é para daqui 2 semanas.
Aí vocês podem conversar aí pelo fórum, pelo chat do AVA ou por e-mail que eu vou respondendo as dúvidas de vocês aí. Inclusive, dúvidas referentes à simulação também. Então, quem tiver tendo dificuldade em trabalhar com TINA, é só me falar que a gente vai resolvendo. Tá? No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.